Vamos adiante que tem muita coisa para a gente aprender para quem gosta. Verso de número 18 diz: escutai, pois, a parábola do semeador. Agora Jesus está falando com seus discípulos, à parte. A multidão já foi. Agora é uma coisa íntima. Agora é uma conversa com os pequeninos. Ele diz: escutai, pois, a parábola do semeador. Pergunto eu, eles tinham escutado a parábola do semeador? Sim ou não? Sim, irmãos. Eles estavam com o povo. Tanto que perguntaram a Jesus: por que o Senhor fala por parábolas? Mas agora com eles a conversa é diferente. Com eles a conversa é mais revelada. Olha isso. Ele diz no verso 19: ouvindo alguém a palavra do reino, e o que? Não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado aonde? No seu coração. Lembra que o entendimento ele diz que é no coração? Então vem o maligno. As aves de rapina agora, as aves do modo geral, agora Jesus representa como o maligno, ou o maligno, né, é representado por elas. Vem e arrebata. Você entende agora porque que eu sou tão severo na hora da palavra? Pedindo para que você não converse, pedindo para que você não deixe sua atenção ser tirada, para que a sua mente não fique devagando por aí, né? Vagueando por... Não, atenção, porque se é semeado no seu coração e você não compreende, não abstrai isso, o maligno vem e rouba. Por quê? Porque a letra, somente a letra, não adianta. Ela sozinha não adianta. É necessário e é muito importante que você entenda isso. É necessário ou é indispensável a revelação do Espírito Santo, senão a gente não entende. Está entendendo, irmãos? Este é o que foi semeado aonde? Ao pé do caminho, à beira do caminho, né? Entenda só o seguinte, irmãos: a palavra de Deus, a revelação de Deus, ela só é entendida quando nós estamos no caminho. No caminho. É uma outra forma de dizer, em aliança com Deus. Lembra, não sei se você conhece essa expressão, não sei se você conhece esse bordão evangélico, que a gente fala assim: e aí fulano, está caminhando? Quem não é crente não entende isso não, mas quem é cristão a gente entende, né? Caminhando significa dizer, está indo para a igreja, está firme com Deus, está fazendo sua parte. Se não está caminhando, tá? Não adianta. A palavra semeada à beira do caminho. Não, está ali. Eu ouvi alguma coisa sobre isso algum dia. Não adianta. É preciso você tomar aquilo para si. Tomar como sua a palavra de Deus. Se você não toma como sua, olha para mim. Está vendo como a mente vai longe, rapidinho? Se você não toma como sua a palavra de Deus, ela fica lá à beira do caminho. Vem lá o maligno. Jesus disse, eu quero que você leia comigo mais uma vez, por favor, tá? Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e o que? Arrebata. Arrebatar não é pedir licença, irmãos. Arrebatar não é tomar com carinho, pegar com carinho, é tomar de supetão, de assalto. Ele arrebata o que foi semeado. Meu irmão, isso é tão profundo. Como eu queria que você entendesse. Satanás é capaz de arrancar do seu coração a palavra semeada. Isso é muito forte. Discuta quem quiser discutir, mas foi Cristo Jesus quem disse isso. Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que está à beira do caminho, né? À beira, está quase dentro, né? É o mesmo que não está nem lá e nem cá.
É a situação de muita gente, olha para cá, presta atenção. De muita gente, não está lá nem lá nem cá. Eu vou para a igreja, mas eu não mudo. Eu vou para a igreja, mas eu não pratico. Eu concordo, mas eu não faço. Eu acredito, mas não pratico. Não adianta. Jesus disse que é o mesmo que construir uma casa. Chega a construir a casa, constrói uma vida aparentemente de crente, mas basta haver dificuldade e aquilo desmorona. Aí você não entende porque você vê tanta gente na igreja. Eu tive um caso desse ano passado. Uma pessoa chegou para mim e falou que não entendia porque uma pessoa íntima dela, né, só vivia na igreja, direto, mas chegando em casa, sabe, parecia que a pessoa se transformava. E eu acho que tem gente assim, viu, irmão? Deixa as capetadas tudo no portão, aí vem para a igreja, o capeta não quer vir para a igreja, fica em casa esperando. Aí quando a pessoa chega no portão, eles já estão lá esperando na porta para entrar tudo de novo. Só pode ser isso. Só pode ser isso. Acho que o Satanás não gosta muito de ouvir pregação. Ele não, vai lá, fica aqui em casa mesmo. Não estou dizendo que você que está em casa é encapetado, tá? Tem que ter cuidado com as coisas que eu falo, porque a turma tem umas interpretações meio torta, né? Vai que pensa isso. Mas eu estou dizendo, a pessoa não muda, não há conversão, não há mudança. E tem gente que passa ano, entra anos, entra outro ano, vem outro ano, e 10 anos, e 20 anos, e a pessoa do mesmo jeito. E se torna pior, por quê? Porque a coisa mais difícil de você conseguir ver conversão é na pessoa que aprende a palavra, estuda a palavra e não pratica. Por quê? Porque você não consegue mais nem debater com ela. Porque você fala um versículo, ela fala 2. Você fala 3, ela fala 4. Pior fica muito pior. Porque se ela pelo menos não estivesse decorando versículos, talvez parasse para te ouvir, que era coisa nova, novidade, talvez te ouvisse. Quantas pessoas, quando eu cito aqui um texto, ela nem abre mais a Bíblia. Vixe, Jó de novo. De novo Abraão, pastor. Oh meu Deus, lá vem Elias de novo, Josué de novo. Fazer o que se você não gosta da palavra? O que você está entendendo? Sim ou não? Olha a pergunta que eu vou fazer. Quem gosta de pão? Fala a verdade. Pão. Gosta de pão? Qual foi a última vez que você comeu pão? Fala para mim. A última vez. Não o último de findar, né? Mas você entendeu, né? Quando foi? Hoje? Ontem? Quem pretende comer amanhã de novo? Nada. Essa semana ainda. Estou tentando aqui fazer um regime, mas não resisto. Pãozinho quentinho, saindo do forno com a manteiguinha derretida, um queijinho coalho, está dando até fome. Vem cá. Por que a pessoa não abusa de pão, mas abusa da palavra de Deus? Não tem prazer, não lê a Bíblia. Você acredita em mim se eu disser para você que tem gente que só lê a Bíblia na igreja? Acredita nisso? Que tem gente que só abre a Bíblia na igreja e só, e mal. Que tem gente que abre assim, marquei, fecha, nem isso, nem acompanhar. Não tem prazer nenhum nela. E isso faz toda a diferença. Vamos adiante, que hoje a mensagem é longa, mas tem muita coisa para a gente aprender em nome de Jesus. Diz aqui a Bíblia Sagrada, no verso 20: o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, logo, ligeiro. Sabe, a pessoa parece que ela chegou, um novo mundo se abriu para ela. Aí ela recebe com alegria as coisas de Deus. É aquela pessoa que chega na igreja, aí se converte, aí você vê a pessoa orando, você vê a pessoa, sabe, se alimentando da palavra, um prazer tremendo. Aí a pessoa chega e pergunta: ei pastor, quando é que vai ter evangelismo? Eu posso ir também, eu queria falar de Jesus, sabe? Igual os milinguidos, né? Todo, né? Não é os milinguidos, como é o nome da outra lá? A Faniquita. É Fanny, né?
sabe, é tudo ligeirinho, é tudo, eu quero participar, eu quero estar, amém, vamos lá. Aí quando você chega, a hora que você vai contar com a pessoa, quando você olha para a pessoa, está a pessoa lá, se arrastando. Por que acontece isso? Olha o que Jesus disse, recebe com alegria, verso 21, mas não tem raiz aonde? Em si mesmo. Não tem raiz em si mesmo. Ou seja, é uma planta superficial. Os outros é que segura. As coisas são que seguram. São as circunstâncias que seguram. Quantos obreiros são sustentados só pelo seu próprio uniforme? Quantos pastores não são sustentados pelo hábito de fazer aquilo? Não tem raiz. O que é raiz? O que a Bíblia está falando sobre raiz? Ela está falando, irmãos, de profundidade. Ela está falando de uma sustentação que não é superficial, que não é uma coisa passageira. Amém? Existem árvores que qualquer vento forte lhe derruba. Qualquer vento forte. Não precisa ser, sabe, um tufão, um furacão, não. Qualquer vento forte derruba a pessoa. Existem árvores que o vento, irmão, chega a curvá-la. Ela quase toca no chão. Mas quando o vento passa, ela volta. Qual a diferença entre uma e outra? Raiz. Raiz é o que faz toda a diferença. E raiz tem que ser própria. Tem que ser em si mesmo. Tem que ser em você. Não adianta sua fé ser sustentada por um amigo. Você só vem na igreja no dia que um amigo cobra de você. Não adianta sua fé ser sustentada por um parente. Tem que ter uma pessoa lá dizendo para você: vamos para a igreja, para a igreja, para a igreja, para a igreja, pelo amor de Deus. E não diga que essa pessoa cansar, porque eu não sei se te disseram. Não sei se te disseram, mas tudo tem limite. Chega um dia que a pessoa mais perseverante, ela vai parar de te chamar. Ela vai ficar só em oração. Porque se torna incômodo para a própria pessoa estar o tempo todo dizendo: vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Você vendo a expressão da pessoa que ela não quer ir. Parece que a gente está forçando alguém. Se torna uma coisa muito incômoda. Se torna uma coisa chata. Mas tem gente que é assim, é sustentado na fé do outro, na vida do outro. Ao longo desses 15 anos que eu estou aqui em Natal, já vi muita gente chegar para mim para citar os erros dos outros. Eu quero lá saber de erro de ninguém, meu irmão. Vai-te embora com o negócio de erro. E alguns interpretam isso como se eu fosse a favor de erro. Sou não, meu irmão, nem um pouco. Mas vou falar para você e vou deixar até gravado: que se dane quem quer ir para o inferno. A palavra se danar significa isso: vá para o inferno. Quer ir para aí? Quer ir para lá? Vá. Quem não vai, sou eu. Não me leva junto. Isso quer dizer, na mente de alguns, que eu estou dizendo assim: eu estou nem aí. Não é. Eu continuo orando, eu continuo pregando, eu continuo ensinando, eu continuo guerreando pela pessoa. O que eu não faço? É embarcar junto com a pessoa. Você está me entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Tem nada a ver com o erro de ninguém. Nada a ver com o erro de ninguém. Porque a salvação, se você nunca ouviu isso, ouça hoje: a salvação, ela é individual. Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Só tem filhos. Então, mesmo os seus filhos, para terem salvação, eles têm que se converter. Se ainda forem na idade da inocência, são salvos automaticamente. Tomaram consciência de certo e errado, eles é que têm que aceitar Jesus. Você sabia que quem nasce na igreja tem que aceitar Jesus também? Nasce na igreja, né? Forma de falar. Ninguém nasce na igreja, não sei, uma emergência muito grande, né? Mas eu falo criado desde criança na igreja.
tá? Tem que aceitar Jesus. Um dia tem que chegar diante da igreja e confessar: eu aceito Jesus. Tem que ser básico. Mas pastor, foi criado na igreja. Não está escrito na Bíblia que pessoa criada na igreja está salva. Não está escrito na Bíblia que obreiro está salvo, pastor está salvo, bispo está salvo, apóstolo está salvo. Não está escrito na Bíblia que, sabe, nenhuma classe de pessoas está automaticamente salva, a não ser quem é santo. E esse santo tem que estar santo no dia da morte ou do arrebatamento, porque foi santo a vida inteira, pecou um dia antes do arrebatamento e não se arrependeu. O que acontece com ele? Fica, porque a coisa é séria. Você está entendendo? Sim ou não, irmãos? Então é preciso ter raiz em si próprio, sua própria raiz, é você com a sua própria aliança com Deus, amém? Jesus disse: mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Eu estou ainda no verso 21, e chegada a angústia e o quê? Perseguição. Por causa de quê? Não é a angústia e perseguição porque você é um chibata da vida e fez coisa errada, não. Que isso aí é culpa sua, você vai passar. Deus não tem nada com isso. Mas existem perseguições, existem tribulações que vêm contra nós somente porque nós servimos a Deus. E essas perseguições, essas angústias, né, por causa da palavra, todo crente passa. Só que quando essa pessoa que não tem raiz começa a passar, o que diz a Bíblia aqui, ó? Logo se ofende. Se ofende, viu? Ofende, não esqueça dessa palavra. Logo se ofende. Quantas pessoas não se ofendem? Por nada. Por nada. Nada grave, eu estou dizendo. Você pergunta: e aí, fulano? Vamos servir Jesus? Olha, lá na igreja está precisando de obreiros para evangelizar, para falar de Jesus, para visitar as pessoas. Você não quer não se candidatar? Tem que passar por um curso, vai ser ensinado, depois fica um período como colaborador para treinar, aí depois é oficializado. Vamos! Aí outro diz assim: vou nada, pastor lá é brabo demais, misericórdia, tá? A gente se engana, ele sorri, acha graça, mas quando é na reunião, dá umas cacetadas na mesa. Deus me livre, eu fui lá, não vou mais nunca. Tem gente que se ofende com isso. E o que é que eu digo para essas pessoas? Você se ofenderia até com Jesus, principalmente com Jesus, porque tem muita gente enganada com Cristo, irmãos. Tem muita gente enganada com o Evangelho, irmãos. Muita gente enganada. Ah, pastor, mas o nosso ministério fala muito de amor. E quem disse a você que amor é deixar fazer o que quiser? A maior prova de amor que você pode ter para com alguém é confrontá-la no seu erro, para que ela não se perca. Porque não é todo mundo que quer passar por isso. Não é todo mundo que tem, sabe, equilíbrio para passar por isso. É difícil demais. É difícil. Você entende o que eu estou dizendo? Sim? Anote isso, meu irmão. O problema não é a dureza da obra e nem as dificuldades da vida, e sim a falta de raízes no relacionamento com Deus. Porque quem tem raiz no relacionamento com Deus não se magoa à toa, não se ofende por qualquer coisa. Quem tem raiz profunda com Deus está num propósito firme, enraizado. Olha a redundância. Se manter assim até a vinda de Cristo. Diga graças a Deus. Amém? Irmãos, eu não vou ter tempo de ler isso, mesmo a mensagem sendo muito extensa hoje, mas eu queria que você marcasse para ler em casa, tá? Queria te dar um exemplo. Em João capítulo 6, do verso 65 a 68, João 6, do versículo 65 ao 68, diz assim: e dizia, por isso, Jesus falando, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim,
se por meu Pai não lhe for concedido. Antes disso, Jesus tinha ensinado que a carne dele era a verdadeira comida, que o sangue dele era a verdadeira bebida, que ele era o pão vivo que desceu do céu, e que quem não comesse sua carne, não bebesse o seu sangue, não teria vida em si mesmo. Ele está falando por parábola. E falando por parábola, só entende quem escuta com o coração. Esses discípulos não escutaram. Quando ele disse, a minha carne é comida, eles eram judeus. O judeu não pode nem tocar no defunto, porque se torna imundo por um período. Comer era abominável. Comer o morto, tá doido, tá maluco? Comer o vivo, tá doido mais ainda. Esse cara é maluco. Ele não estava falando de canibalismo. De que Jesus estava falando? Aliança. Olha como uma coisa não tem nada a ver com a outra. Olha quantas vezes você passa esse mesmo risco de estar ouvindo uma coisa que não é aquilo que Deus está falando, de estar vendo uma coisa que não é o que Deus está mostrando, porque não está vendo, não está ouvindo, como Jesus disse, com o coração. E coração aqui não é o seu não, viu, irmãos? É uma forma de dizer amor. Amor. É uma forma de dizer, vê isso através da graça de Deus. Ele disse mais aqui, tá? Desde então, acharam? Muitos dos seus discípulos, o quê? Muitos tornaram para trás e já não andavam com ele. Eu fiquei até pensando, será que os obreiros estão assim comigo? Que não me respondem. Voltaram para trás, sei lá. Mas falando bem sério, irmãos, muitos discípulos, muitos. Irmãos, toda vez que a Bíblia fala muito, pode ter certeza, é muito. É muito. Vem cá, o que você acha que deveria ser feito? Se você chega para pregar, chega para ensinar, vamos supor aqui agora na igreja, eu estou pregando, aí mais da metade da igreja se levanta e sai da igreja. O que você faria no meu lugar? Ei, irmão, pelo amor de Deus, irmão, foi o que eu disse, pelo amor de Deus, me perdoe em nome de Jesus, eu volto atrás, pode dizer o que eu falei, que eu ofendi, que eu peço perdão de joelho, não é assim que é para fazer? É ou não é? Sim ou não? Nosso maior exemplo é Cristo, então vamos ver o que Jesus fez, né? Diz aqui o texto, né? No verso seguinte. Então, disse Jesus a quem? Aos 12. Os discípulos, muitos foram embora. Aí Jesus chama os 12, que ele havia separado daqueles discípulos, para serem apóstolos, para ter uma consagração maior, ou seja, são os mais capacitados, são os mais íntimos, são os que têm direcionamento maior, né? E ele diz assim, olha, quereis vós também retirar-vos? Vocês querem ir embora também? Vamos de novo aqui supondo, vamos supor que eu faça uma reunião com os irmãos da igreja, os obreiros, e pergunto, ei irmão, quem não concorda com a visão, não quer ir embora não? Você não concorda com o que eu estou pregando, você não concorda com o que eu estou ensinando, não quer ir embora não? No outro dia, irmãos, estaria nas redes sociais, no outro dia, pastor estúpido expulsa os membros da própria igreja. Quem não colocasse nas redes sociais desse texto, colocaria, sabe, aquelas indiretas? Quem não fizesse isso, nunca mais olhar na minha cara. Eu estou falando de coisas que eu tenho experiência, querido, não estou falando de suposições. Eu já fui confrontado aqui nessa igreja, dando um direcionamento, dando uma direção, dando uma visão. Já teve gente que me confrontou, olho no olho.
Já tiveram outros que não disseram nada. Mas eu soube que por trás se reuniram para discordar. Olha, eu não concordo com isso, não. Jesus chega para os 12 e diz: vocês não querem ir também, não? Imagina se você estivesse entre os 12. Porque Jesus falando, a gente muda a coisa. Jesus falando, a gente consegue dar uma maquiada no negócio, na situação. Não, pastor, Jesus falando, eu escutaria. Tá? Eu escutaria. Vamos fazer o teste? É para olhar para os irmãos, olha aí. Se você estivesse lá, se você fosse um dos 12, fala a verdade para mim. Quem ficaria com Jesus? Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. Eu ficaria, pastor, com Jesus. Quem ia embora? Pastor, era arriscado eu ter ido embora também. Um negócio doido, homem dizendo que vai me dar carne para me comer, né? Canibal, ele está doido, maluco, vamos embora. Pois é. Pois é. Essa é a diferença de quando a palavra é semeada no seu coração, que você entende através do Espírito, ou quando você olha só pela lógica, sua própria lógica, pura e seca, você corre esse risco. Compreende isso, irmãos? Sim? Sim? Quereis vós retirar-vos? Verso 68, não é isso? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós, se tu tens as palavras da vida eterna? Vamos para onde? Olha aqui, para Pedro não são ofensas. Para Pedro não são palavras duras ou agressivas. São palavras que levam à vida eterna. Ele falou: para onde? Não tem para onde eu ir, não. Olha, se o Senhor está conduzindo para a vida eterna, eu vou me embora. Eu não. Não foi, com todos os erros e falhas. Irmãos, eu acho lindo o que o Espírito Santo faz. Porque se fosse João dizendo isso, não teria o mesmo impacto. João está agarrado com Jesus o tempo todo, não ia embora não, meu irmão. Se ele pudesse, amanhecia, anoitecia, agarrado com Jesus, que o amava muito. Então isso dito por Pedro, para mim, tem um impacto muito maior. Porque se o mais bruto, o mais atrevido, o mais impulsivo consegue entender isso, eu também consigo. Amém? Você também consegue. Em nome de Jesus. Foi uma revelação profunda que Pedro disse. Não tem para onde ir, porque as palavras que levam para a vida só vêm do Senhor. Amém? Eu peço para que compartilhe, com outras pessoas nas suas redes sociais, nos seus grupos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Nós temos um propósito forte. Há uma visão de Deus para esse canal. Nós vamos alcançar o mundo, eu creio. O Senhor me prometeu e eu não duvido das promessas do meu Deus. Ele me avisou que seria difícil, Ele me avisou que seria uma batalha, mas eu creio, porque tudo que Ele falou para mim até hoje se cumpriu. Então seja você também um canal de bênção. Divulgue a palavra de Deus, se inscreva aí, ative esse sininho para você ser avisado, notificado das mensagens que nós vamos colocando daí à frente, e será uma bênção em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês também, na graça e na paz de Cristo.